Vamos lá fazer uma gravação. Faz tempo que eu não faço, né? Eu fico em casa, acabo ficando mais na gravação, que é mais prático, eu tenho que ficar me arrumando tanto. E hoje eu resolvi dar um up, porque é, é o dia importante pra mim. Eu gosto do 18. Eu gosto do 8, gosto do 18, porque eu nasci 28. Olha que maravilha. 8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, né? 88, 98, 108, 118, né? 20, 128. Que maravilha, 148, né? 1048, 1148, 1118. Eu gosto do 8. Então, eu falei, eu vou gravar hoje, fazendo uma renovação de votos, né? Relembrando de coisas que eu vivi no passado. Então, meu nome é Renata Heloísa, eu gosto de gravar para mim. Hoje é dia 18 de agosto de 2026, então estamos em 18/8, né? Só falta a gente chegar em 2028. Com saúde e prosperidade, né? Em nome de Jesus. Então, eu quero gravar porque em 2011 eu fiz uma postagem, né, relembrando momentos que eu vivi como líder da intercessão, com o pessoal de oração, fazendo menção um clamor pelos homens, né, um tempo de intercessão pelos homens. Por quê? Porque eu queria muito casar, sempre quis e quero, e eu não via na igreja o que eu procurava, vamos dizer assim. Eu via muitos homens até legais, solteiros, casados, uma bênção, mas eu esperava mais. Sempre esperei mais. Porque Deus nunca cobrou de mim o ordinário. Deus sempre quis que eu fosse além daquilo que eu conseguisse, que eu me esforçasse. Então eu olhava para alguns homens e observava o comportamento e falava: olha, eu acho que os homens estão desanimados, sem expressão, sem destino. E foi uma época que eu orava com propósito, já era mais madura. Eu não era assim, orar por orar, né? Eu sabia o que eu estava fazendo. Então eu orava com as mulheres, eu orava com as pastoras mais velhas, não só pelos homens. Eu orava com a minha equipe de jovens, pelos homens. Então, nesse intervalo, o nosso pastor também não estava bem, então era mais um motivo para orar pelos homens. Então eu fui gerada num tempo que os homens não estavam bem, né? Pelo menos para mim, não. Não eram exemplos exímios de pastores, de pais. Então eu falei: Deus, em vez de reclamar, vamos orar, né? Porque a única forma de Deus trabalhar é pelo Espírito Santo. Tem mulheres que elas são incríveis oradoras profissionais, advogadas e médicas, tal. Só que transformar a cabeça de um ser humano não se faz com medicina, nem com terapia. Só que precisa querer mudar. Então, como eu nunca achei que a amizade e relacionamento é na força, eu fui para a oração. E pela oração eu conheci muita gente, aprendi com muita gente. E a gente também descobre quem merece a nossa atenção e quem não merece. Também faz parte do processo. Então eu já passei por muita amargura por conta dos motivos de oração também. Quando você ora muito por uma pessoa é porque você ama. Porque ninguém pediu para orar. Nenhum homem chegou e falou para mim: tô desanimado, meu casamento não tá bem, minha igreja não tá dando fruto. Ninguém falou: ora por mim porque eu preciso. Não, eu orei porque eu quis. Então eu não posso nem chegar em Deus e falar: Deus, o Senhor me obrigou a orar, porque alguém me obrigou a orar. Não, eu sempre orei porque eu quis. Eu comecei a orar pela comunidade negra, dos homens negros, africanos, americanos, mestiços, né? Misturando raças, porque eu quis. Então, quando você recebe ingratidão, é porque a pessoa também quis. Isso é uma semeadura. Então, eu já passei por muita amargura, eu já quero gravar diferente, porque eu falava: Deus, a gente fez tanta coisa, a gente orou, estimulou os homens, eu nunca pisei na cabeça de um homem, nunca quis ser homem, nunca quis assumir postura de homem, e eu não entendo esse comportamento deles. De falar mal de mim, ou de querer me subestimar, ou querer me passar para trás, eu não sei de onde eles tiraram isso. Eu era a que mais orava, a que mais acreditava. Então, hoje eu vejo de uma outra forma. Eu vejo que quando a pessoa não tem caráter, é assim mesmo, eu não posso exigir. Às vezes é uma pessoa, às vezes é um grupo de pessoas, às vezes é o país todo que tem problema de caráter, que segue um padrão errado. Então eu não posso ficar chateada por causa de um comportamento alheio e também não parar de acreditar no que eu acredito, porque os homens do Brasil, ou talvez a grande maioria, não entende, não quer se posicionar, prefere a autodestruição. Prefere ser comandado por mulher, que é a pior coisa que existe. Eu não gosto de ser comandada por mulher o tempo inteiro. Mesmo eu sendo mulher, eu sempre vou atrás de uma voz masculina, que é Jesus.
Então, eu acho que homem que é comandado só por mulher, ele tem muitos problemas emocionais. É triste. Por isso que eu sempre orei. Deus, os homens precisam aprender a ser macho, aprender a ser pai, aprender a ser irmão, aprender a ser marido, aprender a ser profissional. Eu não tô nem falando de homossexualismo, porque eu não vou entrar nesse negócio. Mas aprender a ser quem Deus criou para si. Então, não sou eu que vou ensinar, então eu sempre fui orar. Então, hoje eu estou relembrando esse tempo, porque eu continuo a mesma pessoa, sendo mulher, assumindo posição de mulher, feminilidade de mulher. Eu sou encorajadora. Quando a pessoa me trata bem, eu trato. Se não me trata bem, eu deixo falando. Eu aprendi a sofrer menos, seja homem, seja mulher. Mas hoje, especialmente, eu quero gravar, por quê? Porque eu vi hoje eu estava estudando sobre Jael, que é uma beduína. Descobri que ela é beduína. A Jael foi uma beduína que matou um líder de um exército, porque ela estava no meio de uma guerra civil. Estava no meio de uma guerra civil. Então, ontem me chamou muita atenção essa figura da Jael. E a Jael ela é muito usada na minha vida para me curar quando eu estou magoada com algum homem. A Débora, ela me cura para eu entender a minha voz profética. E a Jael me cura para entender que eu não preciso de homem o tempo inteiro para ser quem eu preciso ser, para me proteger, para não me ficar fazendo de vítima. Né? Porque tem mulher que fala, a vida é assim mesmo, vou morrer, porque não tem homem em casa. Jael não, ela não tinha o marido dela em casa e ela fez o que ela tinha que fazer, sem reclamar e sem se fazer de vítima. Então a palavra de Deus diz em Juízes 4, no versículo 17, que havia uma guerra civil e tinha Jabim, que era aquele que oprimia Israel há muitos anos, por conta da própria desobediência de Israel, e também Cícera, que era um dos capitães que fazia parte do seu exército. Só que no meio da guerra, o Baraque, que reagiu, porque ele também não estava bem, ele reagiu quando a Débora foi incentivá-lo, que é a profetisa. Só que no meio das batalhas com o exército de Jabim e Cícera fugiu. Baraque pegou parte dos opositores, né, dos opressores, a fio da espada, só que Cícera fugiu, que era um dos capitães, vamos dizer, de tropa. Foi covarde. E o que ele faz? Ele foge e ele corre para a tenda de um queneu, que é o marido da Jael. E aí que começa, que chama Eber, que começa a vir os problemas. Por quê? Porque diz a história, fazendo a contextualização dessa guerra civil, que os queneus, eles tinham relacionamento comercial, eles faziam travessias, né, vendas, escambo, e então eles se comunicavam entre Israel e também com, vamos dizer, o Jabim, que eu não me lembro se ele é cananeu, deixa eu ver quem que é o Jabim. Eu não sei se Jabim é cananeu. É, cananeu. Ele é de Canaã. Ele é rei de Canaã. Então, isso aqui já está acontecendo em Canaã, na Terra Prometida. Então, na Terra Prometida tinha muito estrangeiro. E Jabim era uma espécie de rei, por quê? Porque ele oprimia as pessoas na Terra Prometida. Mas por quê? Porque havia desobediência do povo escolhido de Deus. Então, toda vez que eu me coloquei para orar é porque tinha muita desobediência. E não só desobediência das mulheres, mas dos homens. Quando os homens estão em desobediência, as mulheres sofrem. Porque perde a liderança. Por mais forte que seja a mulher, a liderança fica fraca. Então, quando a Débora está profetizando, ela está profetizando, inclusive, a restauração da liderança. Só que ela não era líder máxima, ela era juíza. Então, como juíza, ela tinha influência sobre todo o povo e sobre os líderes. Mas juíza, ela não era a líder máxima. Diz as escrituras que a Débora compartilhava a autoridade com Baraque, só que Baraque não se posicionava na guerra civil. Então, uma coisa é uma profetiza nos lugares altos, dirimindo problemas, porque o juiz faz isso e também profetizando. Outra coisa é guerra civil. Então, guerra civil tem que ter liderança armada de macho, não de mulheres. Então, diz as escrituras que Deus deu um ultimato, falando, vocês precisam se posicionar, e a Débora foi a primeira. E quando a Débora se posiciona, ela começa a cantar e ela começa a profetizar pelo cântico, falando que os homens estão se levantando. E o primeiro que ela profetiza é Baraque, depois vem outras tribos atrás da Débora. Então ela entende que quando ela ora e ela profetiza, ela atrai.
pessoas que querem se posicionar e precisam só de um encorajamento, que é essa a função da mulher. Então, o dia 18 é um dia importante, porque toda vez que Deus me fala que Deus gerou a mulher para ser ajudadora, eu vejo essa figura da ajuda em Jael e Débora. Primeiro, Débora como profetisa. Segundo, Jael como esposa. Não é uma esposa passiva que fica esperando a morte chegar. E se ela tem filho e o inimigo entra dentro da casa, ela fica chorando? Pedindo misericórdia? Então, a Jael é uma das mulheres mais inteligentes que eu vi nas escrituras. Em termos de autodefesa, em termos de proteção da sua família, integridade dos seus filhos, a integridade até do teu marido, que podia sofrer um golpe, né, com o inimigo ali dentro, fazendo ela de sequestrando a mulher e ela não se posicionando com medo, ele poderia sequestrar a mulher, prender a mulher para depois pegar o marido dela. Então a Jael, ela teve um reflexo muito rápido. O inimigo bateu na porta dela e ela sabe que entre Israel, né, a nação eleita que mora em Canaã, e o rei de Canaã, opressor, ela estava numa sinuca de bico, porque ela é beduína. Aí surge a inteligência bíblica de hoje. Gênesis 2:18 fala: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, o homem foi criado antes da mulher, foi dotado de inteligência, missão, visão antes da mulher. Por isso que eu, respeitando o que Deus fez, porque não sou eu que decide quem que é o líder, foi Deus que decidiu que os homens seriam líderes, por isso que eu me submeto a Jesus, que ele é líder, macho. Ele só não praticou sexo. E isso mostra nas escrituras que homem, para ser homem, ele não tem que ser casado. Isso é importante para mim, porque eu sou uma mulher influenciadora, segundo a Bíblia eu sou sacerdotisa, porque Pedro fala que todos aqueles que acessam a Deus se tornam sacerdotes. Não é mais prerrogativa de sumo sacerdote da antiga aliança, porque todos aqueles que acessam o sangue de Jesus e têm contato com Deus, entendem os seus sacerdócios, são intercessores, né? Conectam as pessoas a Deus e conectam Deus às pessoas, trazem a Deus às pessoas. Então eu sei que eu tenho influência. Então, sendo mulher, sendo solteira e aí pior, não tendo experiência sexual. Porque tem muita mulher que já teve experiência sexual, que sabe o que significa isso. O que eu tive é infinitamente pequeno perto do que significa, né, casamento. Então, de Jesus é a minha maior referência, que eu posso ser uma influência, que eu posso ser sacerdotisa, que eu posso me submeter a um homem solteiro, porque Jesus ele tá noivo com compromisso, mas não casou. Então, o noivado depende do compromisso da noiva, e a noiva é a igreja. Se a igreja não se submete ao padrão de casamento, ela não casa. E para a igreja não ir para o inferno, ela tem que ser fiel. Então, Jesus é fiel ao noivado e a igreja é. Então, eu sempre olho para Jesus assim, que eu sou a parte do corpo de Cristo, eu sou a noiva, então eu quero ouvir o que ele tem a dizer. Ele não tem experiência sexual, ele é puro, ele é santo, né? Ele se comunica pelo Espírito, ele usa situações para me ensinar e ele está comigo pelo Espírito. Então, para mim é maravilhoso ouvir esse tipo de homem. Então, tem homem que é casado e não tem a experiência que tem muitos homens solteiros, exatamente porque eles entendem o mistério de seguir Jesus. Então, Jesus é muito inteligente e é capaz de ensinar quem quer que seja, do sexo masculino. Então, por isso que eu sei reconhecer minha autoridade, porque eu já ouvi muitos homens falando que mulher não pode ser pastora. Eu nunca quis ser pastora, mas eu posso ser sacerdotisa. Porque diz Pedro que todos aqueles que acessam a Deus na nova aliança pelo sangue de Jesus são sacerdotes. Se eu converso com Deus, se Deus conversa comigo, se eu estudo a Bíblia, se eu posso apresentar Deus às pessoas, eu sou sacerdotisa. Eu não dependo de homem, eu dependo de Jesus. Então tem muita mulher que ela atravessa todos os limites. O que ela faz? Ela pisa na autoridade masculina porque o homem não dá exemplo. Ela está em pecado de desobediência, porque tem que respeitar o homem. E outras, elas não valorizam a sua autoridade, porque acha que, segundo diz o provérbio crentez, só o homem é sacerdote. Porque não conhece a escritura. Então você vê muitos homens que não sabem discipular suas filhas, são rebeldes. A maioria das mulheres que são rebeldes são promíscuas. É só avaliar o comportamento. Desde muito jovem até a idade que tem a liberdade sexual, percebe-se que mulheres que não respeitam a figura masculina se tornam mais promíscuas. Por quê? Porque você perde a influência de Jesus, porque Jesus é puro de coração. Quando você segue um padrão que você desconsidera a figura masculina mais importante da sua vida, a mulher se torna promíscua.
Exatamente o reverso de Jesus, porque ele não é promíscuo. Então ela sempre vê o homem com deboche, escárnio, sempre zomba na cara dele. E mesmo sendo casado com um cara legal, a mulher não respeita ele totalmente, não leva em consideração, sempre quer passar por cima. Quantas mulheres da igreja que eu já vi fazendo isso? Que não espera o tempo de Deus para Deus falar com a pessoa, não tem paciência de orar, impõe a vontade dela, faz chantagem. Tem mulher que usa até o sexo no casamento para manipular o marido. Se você não fizer o que eu quero, não tem. Fechou a casinha. Cruzou as pernas. É uma forma de manipulação. Então, quando o homem não se dá o respeito, ele tem uma equipe de mulheres doentes. Porque a mulher precisa de figura masculina para desenvolver toda a capacidade dela. Porque ela foi criada em segundo lugar. Então, para mim é muito importante. E eu me sinto mais protegida, eu me sinto amada, eu me sinto orientada quando eu tô perto de homens de verdade. Não é só ter né, órgão sexual masculino. Que às vezes as mulheres acham que o que significa ser homem é ter, né, órgão sexual. E hoje a gente sabe que transexual também implanta um negócio lá que é forjado. Então não é sobre isso. É sobre você ser homem completo. Então quando eu percebo que independente da religião, é um homem que sabe o que é ser homem, que sabe a postura de homem, que sabe pedir desculpa, que sabe ensinar, que é trabalhador, que tem foco no que ele faz. E para mim eu ouço essa pessoa, principalmente se é homem. Porque para mim é importante ver um homem bem resolvido. Então é muito complicado. Às vezes eu entro numa live, dos poucos homens que eu já vi na vida, que tem paciência com mulher, de ouvir o que mulher tem a dizer, provavelmente deve ser porque ele se dá bem com a mãe dele. É fácil de perceber. Porque os homens que não teve mãe, que não teve educação, que não teve amor em casa, tratam suas esposas, suas filhas de qualquer jeito. É um fato. Então, às vezes eu falo, olha como ele é educado com as mulheres, ele tem paciência. Porque provavelmente ele foi educado assim pela mãe. Só que ele tem característica de liderança masculina. Por quê? Porque ele sabe se impor, mas ele tem aquela educação, aquela sensibilidade feminina. Não significa porque ele teve muita namorada. É diferente. Quando o homem tem muita namorada, ele é sacana. É diferente. Ele sabe lidar com as mulheres porque ele é chavequeiro. E eu não tô falando de chavequeiro, eu tô falando de educação. Então, o homem que tem uma boa liderança e influência sobre as mulheres, que as mulheres gostam de conversar, contar história, pedir conselho, ele tem uma boa mãe. Então, não é que as mulheres não têm liderança, é porque para ser homem você também tem que respeitar as mulheres. A tua mãe te gerou, você não respeitou a mãe? Né? Então, para ser homem, você também tem que respeitar a sua mãe. Isso faz parte da hombridade. De cuidar da sua mãe, cuidar da sua filha, cuidar da sua sobrinha, cuidar da sua tia, de quem veio antes, de quem vem depois. Então, quando o homem perde a noção que ele é um protetor, ele perdeu a liderança. Por isso que tem homem que nunca vai ser respeitado, porque ele não sabe o que é ser líder, protetor. Essa é a função de Adão e de Jesus, proteger sua mulher. A palavra de Deus diz que a mulher é vaso frágil. Então, se você maltrata a sua mulher ou xinga ela, ela fica muito mais chateada do que eu xingar meu marido, por exemplo. Naturalmente. Se eu chego nele e falar, não enche o saco, não vem me encher o saco, eu já não tô legal, tô com cólica. Para alguns homens, exceto gay ou muito afeminado, né, que leva... Mas a maioria dos homens que é macho mesmo, ele vai falar, deixa ela quieta lá, né? Tá na TPM, ninguém merece. Entra pelo ouvido, sai pelo outro. Agora, se o homem chega em mim e fala, não, fala comigo hoje que eu não quero saber de conversa porque eu tô de mau humor, a mulher já fica ressentida. Sentimental. Por isso que são diferentes. Exceto quem é afeminado, que tem homem que Deus me livre, né? Você não pode nem olhar feio que ele já fica, eu não gosto de mim, eu não gosto de mim. Ah, não vai virar homem, né? Por favor. Então, Juízes 4 fala dessa mulher, que ela, mesmo não sendo, né, hebreia ou judia, vamos dizer assim, ela sabe o que é liderança. E para isso ela também protege o marido. Então vamos dizer que o marido não sabe o que está acontecendo e podia ser pego surpresa. Então ela é mais inteligente ainda, porque ela falou assim, não vai pegar nem meus filhos, nem meu marido de surpresa, vou criar uma estratégia. E a estratégia diz que o inimigo bateu na porta dela, em tese,
O inimigo sabia que eles tinham relação comercial. Só que no meio de uma guerra civil, quem que a Jael vai escolher para proteger? A Débora e Baraque ou Jabim e Cícera? Escolhas. Ela é beduína, lembrando que beduína é descendente de árabe. Então, a Jael ela já tinha um clamor no sangue dela. O que é o clamor do sangue? Eu sou filha de Abraão. Porque Abraão teve Ismael com Agar. Independente se Agar era egípcio ou não, para contar liderança, não se conta pela mãe, se conta pelo pai. Para falar de herança, de legado, se conta pelo pai, não se conta pela mãe. Exceto se Deus suscita uma mulher para fazer a diferença, porque não tem liderança masculina, todo mundo morreu. Então, o sangue de Jael já clamava fidelidade. Na hora dos pactos comerciais, e quem que vai estar do lado da guerra? Quem vai proteger quem? A Jael ficou em silêncio e fingiu demência, com quem diz: eu vou ter que tomar decisões aqui e eu não vou ficar falando muito, senão vai dar ruim para mim, vou ficar quieta. Só que enquanto ela tá quieta, ela decide de que lado ela tá. Por isso que eu acho estranho mulheres que falam demais, porque quando você ama a sua família de verdade, seus filhos, você não fala demais. Você é estrategista. Toda mulher inteligente, ela é estrategista para defender a família dela. Não tô falando de atacar a família dos outros. Ela tá na casa dela. Invadiu a casa dela. Aí ela decide de que lado ela fica. Juízes 4, versículo 17. Porém, Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Heber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Heber, queneu. Aqui já comprova o que eu estou estudando. Por quê? Jabim e Queneu não tinha problema. Jabim e Heber, que era Queneu, não tinha problema. Cananeu e Queneu se davam bem. E aí Cícera corre para casa da Jael para se esconder. Em tese, o que Cícera está pensando? A Jael vai me proteger, vai chegar o Weber, na verdade, né? Eu vou atrás do Weber, só que o Weber não está em casa. Provavelmente o Weber estava no exército. Estava na guerra, só que o Cícera covarde corre, foge. E aí ele se enfia na casa de um queneu, porque ele sabe que eles têm aliança com o queneu, com uma questão comercial, e achando que não vai dar ruim não, que ele vai descansar e vai fugir, ou vai tomar força e vai voltar para a guerra. Só que esse foi o momento mais estratégico que Jael pensou. De que lado eu vou ter paz? De que lado eu vou ter amor? De que lado eu vou criar meus filhos e ter paz com meu marido? De que lado eu vou me tornar próspera? De que lado eu vou ter integridade física, emocional e espiritual? De que lado eu vou conseguir construir meu patrimônio? Que fração de segundos. E ela decidiu que o lado dela era com Débora e Baraque, os líderes de Israel. Então, uma decisão difícil. Por quê? Porque ela não tinha problema com Cícera. Mas ela criou um. Por quê? Porque Cícera traria prejuízo para ela. Versículo 18. Saindo Jael ao encontro de Cícera, disse-lhe: entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda e ela pôs sobre ele uma coberta. Ou seja, o covarde chegou arregaçado. E ela, sendo uma boa estrategista, falou: ai, dorme aqui, relaxa. Tá cansado, né? Coitado. Relaxa. 19. Então ele disse: dá-me, peço-te beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite, deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse mais: põe-te à porta da tenda e há de ser que, se vier alguém e te perguntar: há aqui alguém? Responde não. Ou seja, ele estava certo. A Jael, a mulher de Heber, Queneu, não tenho problema com Queneu, tenho problema com israelita. Eu tenho problema com hebreu, não com Queneu. Então, Cícera estava de boa, falou aqui, ó, meu abrigo, hoje eu não morro. Só que não, né? Então, no versículo 21 fala: então, Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. Ou seja, ela morava em tenda, assim como o povo de Israel morou em tenda quando estava pelo deserto até chegar em terra prometida. Então a Jael, sabendo da história do povo, porque sempre ficam sabendo, porque fofoqueiro é uma loucura, ela sabia que os descendentes de Isaac, que é irmão do seu
como fala? Do seu pai, que é Ismael, morava em tenda também, no deserto. Só que agora se tornou uma nação forte que mora ali vizinho, Canaã. Uma nação imbatível que, quando é obediente a Deus, Deus destrói seus inimigos. Então, a Jael, ela conseguia entender que hoje eu moro em tenda, mas amanhã talvez não. Eu vou usar da tenda como arma. Tem gente que não consegue observar o mínimo. O que faria uma mulher? Pegar a estaca da tenda dela, que era grande, enfiar na cabeça de um homem que está dormindo no chão, pegar o martelo, ela foi cirúrgica. Ela deu na ponta do crânio, aonde entrar e travar de ponta a ponta da cabeça. Olha a força. Vai saber se ela fazia, se ela cortava carneiro, se ela cortava boi, se ela cortava javali, que é porco selvagem. Ela foi cirúrgica. Não era uma mulher normal. Ah, eu só sei cortar pãozinho francês. Oh! Pra dar com a estaca de atravessar o crânio de ponta a ponta e grudar no chão, a bichinha sabia matar bicho. Sabia matar. Então, 22. E eis que, perseguindo Baraque e a Cícera, a perseguição continua, só que Cícera achou que ia dormir. E Baraque tá procurando, veio caçar o coisa. Então, de qualquer forma, o diabo estava fugindo na figura de Cícera e Deus estava atrás dele. Estava caçando ele. E quem teve a honra de destruir o inimigo de Israel? A Jael. E a Débora já tinha avisado. Isso que é o mais incrível, por isso que eu amo Jael. Na cabeça da mulher devia estar passando tanta coisa, porque ela não sabia. Ela não sabia que a Débora tinha falado que o inimigo morreria pela mão de uma mulher. Então ela deve ter tido medo, ficou se sentindo insegura porque o marido não estava em casa, talvez com medo de matar os filhos dela no meio dessa confusão, porque ela sabia que se o inimigo estava enfiado na casa dela e chegasse Débora e Baraque, ou os homens de Baraque, ela ia morrer junto, como aliada. Ela sabia. Só que ela não sabia a profecia. Ela teve a honra de matar antes. E aí, quando chega Baraque na sequência, porque Baraque estava caçando ele. Que Cícera aqui é um homem, mas podia ser uma mulher também. Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: Vem mostrar-te-ei o homem que procuras. Então Jael sabia quem era Baraque. Então fica muito claro que ela fez uma escolha. Ah, não foi sem querer, ela matou porque ela quis, ela sabia o lado que ela queria ficar. Ele a seguiu e eis que Cícera jazia morto e a estaca na fonte. Grudou na cabeça, de ponta a ponta. Então não era uma pessoa que não sabia o que estava fazendo, ela sabia matar. Eu gosto de mulher assim. Eu pago para não entrar em confusão, mas se mexer comigo, eu sou capaz de matar. 23. Assim Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. Então, de um lado, Baraque humilhou Jabim e todo o seu exército. De outro lado, morre Cícera, fugitivo, pela mão de uma mulher, de uma beduína, de uma filha de Ismael. E versículo 24. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que os terminaram. Por obediência. A Débora se posicionou, chamou Baraque, Baraque se posicionou, chegou os outros homens, a Jael se posicionou de outro lado, matou uma. Então estava todo mundo em obediência. Não era só os homens. Por isso que toda vez que eu quero ser curada de alguma coisa é importante para mim como mulher, quando eu sou alvo de ingratidão, é olhando para quem fez a diferença sem precisar se fazer de vítima. Odeio vitimização. Outra coisa que eu quero deixar para o fim dessa meditação é o Cântico de Débora. Juízes 5 fala no 6. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias de Israel, repousaram até que eu, Débora, versículo 7, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Então, o contexto é, Sangar também foi líder.
de Israel. Então tem memorial para Sangar. Jael foi uma influência, né, uma aliada na guerra. Só que o contexto fala que estava deserto. Um fez a diferença aqui, outro fez a diferença lá, mas havia ainda um deserto na minha família. Até que eu me posicionei como mãe. Então cada um fazia uma parte. É isso que eu amo em Débora. A Débora sabia ser mãe, e mãe é uma voz, é conselho, é amor, é abrigo. A Jael não se fala de maternidade, se fala de estratégia de guerra, de proteção de família. Sangar era líder, era um homem, era macho. Barak era o guerreiro, o capitão de guerra. Cada um na sua posição. Não tem concorrência de autoridade. Por isso a mulher, quando ela quer assumir uma coisa que não é dela, dá ruim, fica péssimo. Fica péssimo. Porque o homem morre espiritualmente, ele não sabe mais ser líder, vira um bundão. Né? Ele fica dependendo emocionalmente de uma mulher doente, emocionalmente. Não dá fruto nenhum. Pior coisa que tem é homem comandado por mulher. Por isso que homem, quando ele tem que ouvir uma mulher, ele tem que ouvir porque é uma inspiração para ele. Ele tem que saber quem ele é. Eu gosto de ouvir de vez em quando aquela mulher, aquela senhora, de preferência que é mais velha, né? Porque não tem problema de tentação. Ah, porque ela é uma sábia. Eu vou falar com aquela senhora porque ela é uma sábia. Eu vou pedir oração para um casal, porque o homem e a mulher são sábios. Eu posso falar com os dois juntos, que é muito bom ouvir um casal experiente. Eu vou conversar com aquela minha irmã, porque aquela minha irmã é tão sensível, ela vai me entender quando eu abrir meu coração para ela. Irmã de sangue, tá? Não irmã de igreja. Eu vou desabafar com a minha tia, porque a minha tia, ela consegue ver coisas que eu não consigo ver, diferente da minha mãe, né? Titia. Titia vê de outra forma. Toda vez que eu ia desabafar com a minha tia, é porque minha tia tinha paciência quando eu tava nervosa e ela sempre fazia pacificadora. Minha tia nunca me jogou contra ninguém. Ela sempre me fez refletir. Minha tia. Uma influência específica na minha vida com relação a profissionalismo e disciplina. Minha tia. Então, cada pessoa, cada mulher na minha vida, ou cada homem na minha vida, tinha um propósito. Para os homens tem que ser assim. Então, quando o homem se aproxima de uma mulher que não tem sabedoria para oferecer e só é um alvo de fraqueza moral dele, porque ele é carente, então ele vai atrás daquela menina porque ele é carente. Ele vai atrás daquela mulher porque ele é fraco, não sabe tomar decisão. Ele vai atrás da outra porque ele não tem dinheiro. Então, aí fica difícil ser homem, né? Como que vai ser homem tão fraco desse jeito? Aí acaba caindo mesmo. Então, hoje essa é a minha meditação, porque eu estou fazendo uma revisão de rota, especialmente sobre os juízes, os grandes líderes, e a gente percebe que quando o homem ficava firme na sua posição, ele tinha uma boa mulher para te apoiar, para te ajudar, como eu comecei a falar de Gênesis 2:18, ou ele tinha uma boa conselheira, ou ele tinha uma boa esposa, ou ele tinha uma boa mãe. Os grandes líderes. Ele nunca estava sozinho. E se por acaso ele se acovardava, a mulher falava: Não, vai, que Deus é com você, vou te ajudar. Então hoje eu quero continuar orando para que Deus dê estratégia, né? Para que haja reconciliação. Como foi essa história aqui tão linda de Débora, Baraque e Jael. Deus já tinha profetizado que Jael ia matar o inimigo, por quê? Porque Baraque se acovardou. Deus falou: Baraque, você vai fazer proezas, mas o inimigo vai ser derrotado por uma mulher. Deus decidiu assim. E nem por isso Baraque perdeu a autoridade. Ele só perdeu a honra de matar o líder. Mas ele matou muitos outros porque ele estava defendendo a nação. Não era uma questão de honra só para mostrar que ele podia matar o líder. Era uma questão de posicionamento. Como ele se demorou para posicionar, Deus levantou outra pessoa para matar no lugar dele. Então Deus nunca vai ficar esperando um homem fazer o que ele tem que fazer. Se você não fizer, eu levanto outra pessoa, querido. Nem que eu levante uma criança para fazer o que você não faz. Né? Então é sobre isso. Essa é a minha meditação de hoje, considerando o meu memorial que trouxe quem eu sou desde 2011. Eu sou uma mulher que valoriza a figura masculina. Eu só não valorizo o abuso de autoridade. Aí não, nem adianta conversar comigo. Abuso de autoridade, pedofilia, estupro, e falar, ah, eu tô muito arrependido. Nem conversa comigo. Cara, não é comigo que você tem que conversar. Conversa com aqueles policial do BOP, da Rota. Vai lá pedir perdão pra eles.
Outra coisa que eu também quero trazer para fechar esse entendimento é sobre o poder que tem uma influência positiva feminina. Eu, particularmente, pratico muito palavras proféticas que eu recebi do meu pastor. E ele falava que eu seria uma pastora envolvida com cura. Então, quando eu quero curar o meu coração, eu me pastoreio, me autopastoreio. Por quê? Porque para você exercer liderança, você tem que aprender a lidar com você mesmo. Então, apesar de eu não ser pastora convencional de igreja, eu gosto de usar os dons para curar as minhas próprias feridas. Porque eu não sou pastora convencional. É que na cabeça dos pastores antigos, eles acham que todas as pessoas que têm algum dom, eles vão ser pastores. E não é isso que está na Bíblia. Na Bíblia tem 5 tipos de ministérios. Tem apóstolo, profeta, pastor, mestre, evangelista, são 5. E como eu vim de uma igreja muito limitada, que nem o apóstolo acreditava que ele era apóstolo, ele lutava contra o que falavam que ele era, para reconhecer a autoridade dele internacionalmente, ele sempre resistiu, por isso que ele não consegue viver ou não conseguiu viver muitas coisas que ele recebeu profecia. Só que eu, quando comecei a receber profecia, eu guardei no coração e depois fui julgando na medida que eu estudando as escrituras. E eu descobri que são 5 ministérios, que eu não preciso ser literalmente pastora. Eu posso ter algumas características, mas eu não sou pastora porque eu não tenho habilidade pastoral. Então, quando eu estudo as escrituras e começo a entender a unção de cura, o dom de cura que profetizaram sobre a minha vida, como que ele flui mais? Por quê? Porque toda vez que eu quero entender quem eu sou para não agir como homem, eu preciso entender como funciona o meu dom. Porque para eu conseguir manter a convicção que eu tenho para respeitar a figura masculina, eu não posso querer exercer a liderança em cima dos homens. Senão eu vou matar eles. Porque eu sei que eu sou forte no que eu faço. Então, se eu começar a liderar homem, eu vou matar a figura masculina. Eles não vão conseguir liderar. Então, eu tenho que saber qual que é a minha medida. Se eu for pastora, se eu quiser ser pastora, eu vou matar muitos pastores. Por quê? Porque eles não vão conseguir ter o mesmo nível de fluidez que eu tenho. Então, tudo isso o Espírito Santo me ensinou. Você não vai fazer isso. Sabe por que você não vai? Primeiro, porque agora você está solteira. E segundo, que para você fazer isso, você precisa da bênção do seu marido. Para você fluir com ele, senão você vai matar um monte de pastor. Por quê? Porque se você pastorear homens, eles não vão conseguir reagir, porque você é forte. Simples assim. Então, como que eu faço para fluir sem matar os homens? Até isso eu penso, mesmo que eles sejam ingratos. Eu penso sobre isso. Porque eu não sou Jezabel. Jezabel é rebelde, ela quer governar no lugar de Acabe. É louca. Toda mulher que exerce uma autoridade que não é dela, ela se mata espiritualmente e emocionalmente. E eu sempre me protegi desse espírito demoníaco. Então, quando eu pergunto, Deus, como eu faço para fluir sendo solteira e não tendo marido, e meu pai não sendo crente? Você vai fazer como Jesus faria. Um pouquinho de cada e você vai descobrir aonde você tem mais fluidez. Aonde eu tenho mais fluidez? Ensinando. Então, eu estou estudando a Bíblia, eu estou meditando, o dom se aprofunda, aí sai o ensino profético. A profetisa é muito mais forte do que qualquer outra coisa. Então, é muito mais fácil para mim pegar as escrituras e abrir um movimento de oração com base na palavra profética do que ficar indo atrás de ovelha fedida, que é coisa de pastor. Gente fedida, que ovelha fede. Então, cada um tem que saber o seu lugar. Não é todo homem que gosta de ficar debruçado na escritura 2, 3 horas, gastar dinheiro estudando. Por quê? Porque ele é prático. Os homens são práticos. Eles pegam um princípio e vão praticar. Quem gosta de estudar não é assim. O profeta gosta de estudar. Se você não gosta de estudar, não é profeta. Se não gosta de estudar, não é mestre. O pastor é mais prático. Às vezes o cara nem conhece a Bíblia toda. Ele leu só os 4 evangelhos e é pastor. Eu reprovo. Acho que a pessoa tem que conhecer muito a Bíblia. Mas tem bons pastores que não são nem direito alfabetizados, mas praticam poucos princípios e têm amor no coração. Cuida de ovelha fedida. Como que eu vou questionar a unção do cara? Eu sou contra. Se eu tivesse que casar com um homem, tinha que casar com um pastor que conhecesse muito bem as escrituras. Por causa do meu dom. Eu não posso ensinar meu marido como faz. Ele que tem que me ensinar. Por causa do meu dom. Agora, um homem que está acostumado a ler só os 4 evangelhos vai se casar com que tipo de mulher? Com uma mulher que nem lê a Bíblia quase. Para ela, tanto faz. Se meu marido é medíocre. Mas eu não posso me casar com uma medíocre. Exatamente porque eu sou extremamente estudiosa.
Cada um na sua. Então, eu não exerço uma autoridade que fira os homens. Eu só posso andar com pessoas do meu nível profético. Então, os falsos profetas não me toleram por isso. E eu fico feliz, porque eu também não tolero falso profeta. Então, que Deus seja glorificado nesse dia, que a unção de cura flua com o dom profético, o dom de ensino, que a feminilidade não atrapalhe a fluidez do profético, porque Deus usa homem e mulher, porque assim ele fala que são os sacerdotes. São os adoradores, os intercessores e também são os justos. Os olhos do Senhor estão postos sobre justos na face da terra, a quem ele vai galardoar. Então, os justos é no plural, não é justos machos, justos. Justos no plural. Pessoas justas. Então, é sobre isso. Eu nunca vou exercer uma autoridade que eu não tenha convicção. Diferente de algumas mulheres que pisam nos homens. Eu nunca vou exercer uma autoridade que eu não tenho convicção. Eu tenho convicção. Eu fui treinada para isso, eu recebi unção da igreja. Então, uma pessoa, para entender aonde ela pode chegar, ela tem que treinar aquilo. Então, é isso que eu oro hoje. Eu oro, Deus, para que a unção cure as feridas das mulheres. Tem muita mulher parecida comigo, que talvez seja menos estudiosa, seja mais pastoral, ou seja mais estudiosa que eu, ou seja, tem uma outra função de influência, mas que estão feridas porque os homens as magoaram, as traíram. E a vida é muito mais do que isso. A vida não é depender de um casamento falido, a vida não é depender de um filho rebelde, a vida não é ficar puxando o saco de liderança. A minha vida é feliz com Jesus. Com Jesus eu tomo as decisões. Se fosse para eu terminar um casamento, terminaria um casamento com base no conselho de Jesus, não de psicólogo. Se for para eu corrigir meus filhos, vou corrigir com o conselho de Jesus e não de pastor só, que não tem filho. Porque como que eu vou pedir um conselho para pastor que nem tem filho? Não sabe o que é cuidar de uma criança? O que eu vou pedir um conselho espiritual para o macumbeiro se ele não sabe como que é orar? A Deus, a Jesus Cristo, aleluia! Eu tenho que saber para quem eu peço conselho. Sabedoria. Porque eu sou cristã. Então é isso que eu oro, agradecendo a Deus por ser mulher, agradecendo a Deus por ser mulher e temporariamente solteira, agradecendo a Deus porque eu não perdi a essência, eu continuo com a mesma essência, os mesmos valores. E ainda que o diabo tenta falar e tenta influenciar para mim, entra, ó, entendeu? Cocô de pombo. O que a gente faz? Desvia. Quando o pombo tá em cima do fio cagando, a gente desvia. Ou chega em casa, se caiu sem querer, você toma banho e tira. Cocô de pombo não faz diferença nenhuma na fila do pão. Porque o pão é Jesus, não é pão francês nem pão de forma. Então, que Deus seja glorificado mais um dia, que Deus perdoe os homens, que os homens saibam o que é o valor de ser a pedra, como Pedro foi a pedra, o alicerce. Pedro era um líder, Pedro tinha a chave para conectar do céu na terra, da terra no céu. Para fazer isso tem que ser líder, para fazer isso tem que ser quebrantado. Por isso eu quero orar nesta manhã, para que o Senhor coloque Pedro e toda a equipe de Pedro que representa o ministério pastoral e não profético. E Pedro não era profeta. O ministério pastoral que o Senhor coloque na moenda. Coloque como fala? Na peneira. Porque tem muito Pedro que não sabe o valor que tem a sua esposa, a sua mãe, a sua tia, a sua conselheira e passa por cima das mulheres. Assim como passou por cima de Jesus quando Jesus disse palavras preparatórias para uma grande transformação e Pedro se insurgiu como o próprio diabo na conversa. Assim como Jesus disse, Pedro, você vai sem estado a me trair. Pedro não consegue ouvir, não consegue se arrepender antes. Então eu quero profetizar isso, que as pedras de tropeço, que não são Pedro, mas são propostas enganosas do diabo, sejam moídos. Passam na peneira para aprender a ser macho de verdade. O tempo de eu orar e pedir, Deus, levanta e faz, encoraja, foi uma fase. Agora é a fase da moenda, do tratamento, do triturador, do ego, do caráter, do mau caráter. Que fala que é pastor e não é porque não tem coração pastoral. Então é isso que eu oro, por quê? Porque Pedro que perguntou para Jesus, quantas vezes eu devo perdoar? E Jesus falou 70 vezes 7, porque Pedro é vingativo, ele não perdoa. Pedro é traíra. Então é isso que eu oro. Sabe, as mulheres têm que orar para falar, pega o pastor, pega o líder, pega o marido, pega o irmão, que é traíra, que é vingativo, que trata mal mulheres, que desobedece.
Não só para encorajar, para Deus catar. E Deus cata. Então é isso que eu oro, que a unção que Pedro recebeu para resistir, para permanecer fiel, que venha sobre os homens. Não só sobre o homem crente, mas homem que não sabe ser homem, não sabe assumir posição. Para aprender a ser homem. Então tem que passar por exorcismo, porque Pedro foi exposto ao ridículo, porque o diabo estava no corpo dele. Foi peneirado como trigo, porque ele negou Jesus 3 vezes. Pedro perdeu o melhor amigo dele, que era Jesus, ficou depressivo. Então tem que ser moído para aprender. Você quer ser líder? Você quer ser líder da sua casa? Você quer ter mulher? Quer ter 4 mulheres, ser árabe? Então aprende a ser homem. Aprende a ser homem. Então que Deus peneire esses Pedros aí que não perdoa ninguém, mas acha que pode pregar sobre perdão. Que tem maldade no coração. A palavra diz que aquele que sabe que deve fazer o bem não faz, comete pecado. Então você não pode brincar com a cara dos outros. Principalmente se é pastor. Em nome de Jesus, que o Senhor pegue os homens. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus.